Não se pode, de maneira alguma, tirar a importância, a interseção do simbólico com o real de um termo que é historicamente estruturado e que aparece, né, em lendas, em situações dissolvidas pelo mundo inteiro, na literatura, que é o tema da pactuação. Então, esse tema da pactuação traz o que foi bem expresso, né, quando nós elaboramos a figura do demiurgo. E o sentido que tem o lado ocupado pela ideia de haver um Deus que fundamenta a modelagem do mundo material, dando apoio ao aspecto transcendental conforme o apego das pessoas ao mundo mágico, tentando dar conta, pelo simbólico, dos aspectos trazidos na senda do real. Então, é de grande importância nós vermos que toda essa ligação com essa ideia de mundo mágico, ela traz consigo aquele tema, né, que Freud tratou e que nós traduzimos o termo como o incômodo, que alguns traduzem como estranho, né, e que ali nós observamos, né, o tanto que essa figura desse mundo que é tão presente, mas tão ausente, tão íntimo, mas tão fora de intimidade, que aponta para esse tema da pactuação. Essa formalização acontece com bons contornos, se pegarmos a lenda de Johann Faust, tido como doutor, mago e alquimista alemão, tendo existido por volta do século XVI na Alemanha, entre 1480 e 1540. A ele é dito que estaria insatisfeito com as limitações do conhecimento da época. Esse é um aspecto importante. Insatisfação em função das limitações do conhecimento. E aí ele requer ao caos os acertos que o faça ter o que não conseguia pelos meios dos demais estudiosos da época. O oferecimento que realiza para conseguir conhecer os mistérios circundantes é tudo o que traria relevância ao seu ser, cuja formação indica dar a sua alma. Quer dizer, aquilo que é mais pessoal, de maior importância, de maior grandiosidade humana, isso é oferecido em função de que se pode ter acesso a um conhecimento além dos demais, do conhecimento que está acessível às demais pessoas. A condição é ter um conhecimento ilimitado, associado aos prazeres e poderes que fugiam aos demais. Isso aconteceria durante um tempo determinado. Para Johann Faust, esse tempo seria de 24 anos, tendo que atender ao outro pactuante no ato de se entregar à vontade dele, nessa vontade alheia, ao que poderia ele próprio querer. Quer dizer, o acesso ao ilimitado do conhecimento, indicando essa oferta da própria alma, leva exatamente à exclusão completa da própria vontade. Quer dizer, é uma ideia de pactuação, uma ideia muito diferenciada de pactuação.
sem qualquer aceno à própria vontade. A sua existência seria o equivalente a estar no inferno, numa espécie de condenação. Qual é a maior dominação que uma pessoa pode ter com relação à outra? É se comanda a outra excluindo dessa a própria vontade. Quer dizer, se exclui a própria vontade como base, seria a exclusão do próprio desejo. Então, sem qualquer aceno da própria vontade, a sua existência seria equivalente a estar no inferno. Não é possível dissociar a figura de Fausto da figura de Simão Mago, da Bíblia, Cipriano e Teófilo, trazidos como integrantes de episódios dessa natureza, resultando em burlas e fábulas, numa continuidade traçada pela tradição oral e apócrifa, levando a se tornar um tema literário. É quando temos acesso ao sentido da pactuação, composta em torno da figura do doutor Fausto, tendo elevada na teia formada pelos autores de literatura e mostrando que tal existência lendária coincide com aspectos presentes nas vidas pessoais. É o que vamos ver, né, e o que temos quando lemos a escrita de Goethe, dividida em duas partes, 1808 e 1832, além da peça elisabetana de Christopher Marlowe, do século XVI, e o romance mais atual de Thomas Mann. Esses pontos, né, cruciais do literário, do texto escrito, são pontos que devem ser considerados como balizas para nós observarmos o tanto que esse simbólico e esse real criam interseção através desse tema da pactuação. Aí é importante nós vermos, né, esse contato, essa intimidade entre aspectos fundamentais da mente humana com aquilo que certos autores de literatura conseguem capturar e constituir, a partir da sua escrita, os elementos do literário. Esse elo aí, essa sensibilidade do literário com o que há de mais fundamental na constituição da mente das pessoas, esse elo aí, esse contato aí, esse ponto aí, esse nó, esse ponto que é dado, ponto no sentido mesmo da tessitura, né? Você dá um ponto, né? Fazer um ponto, reunir, fechar um esgarçamento, qualquer coisa assim, em que o literário vai lá e faz isso e traz, né, pelo viés do campo simbólico, esses elementos que apontam para o real. E aí nós vamos entrar no próximo áudio, no poema de Fernando Pessoa, que está presente no texto Tragédia Subjetiva.